Em tempos onde todos os dias nos deparamos com as notícias da guerra entre Rússia e Ucrânia, nós brasileiros devemos levantar as mãos para os céus e agradecermos por esse povo tão pacífico e longe desse tipo de conflito. Mas nem sempre foi assim. Nós já tivemos sim participação em guerras com outras nações, como a Guerra do Paraguai ou até mesmo na Segunda Guerra Mundial, onde fazíamos parte do grupo dos aliados contra a Alemanha e o Eixo. Porém, nós tivemos diversos conflitos internos, verdadeiras guerras civis, e hoje vamos abordar 5 maiores. Olá, esse é o canal Inexploradamente. Hoje você irá conhecer os 5 maiores conflitos internos que já tivemos em nossa nação, verdadeiras guerras civis. E verá, apesar de sermos um povo pacífico, já tivemos muitos conflitos sangrentos e históricos. Bom galera, antes de começar o vídeo, vou fazer um pedido muito especial. Esse pedido não custa nada para você, mas ajuda muito o nosso canal. Gostaríamos de pedir a sua inscrição. É através da sua inscrição que o YouTube dá relevância ao nosso trabalho e nos motiva ainda mais. Então se inscreva e vamos ao vídeo. Olá, hoje iremos relacionar os 5 maiores conflitos que existem no Brasil e iremos falar um pouco sobre eles. Claro, irão ficar de fora alguns conflitos. E caso você acredite que devemos falar sobre algum que está faltando, deixe aqui os seus comentários. O primeiro conflito que vamos falar é sobre a insurreição pernambucana, que ocorreu entre 1645 e 1654. A insurreição pernambucana ocorreu no contexto da ocupação holandesa na região do Nordeste do Brasil, em meados do século XVII. Ela representou uma ação de confronto com os holandeses por parte dos portugueses, comandado principalmente por João Fernandes Vieira, um próspero senhor de engenho de Pernambuco. Nessa luta contra os holandeses, os portugueses contaram com o importante auxílio de alguns africanos libertos e também de índios potiguares. A oposição dos portugueses aos holandeses ocorreu em decorrência da intensificação da cobrança de impostos e também da cobrança dos empréstimos realizados pelos senhores de engenho de origem portuguesa com os banqueiros holandeses e com a Companhia das Índias Ocidentais, empresa que administrava as possessões holandesas fora da Europa. Outro fator que acirrou a rivalidade entre portugueses e holandeses foi a questão religiosa. A boa parte dos holandeses que estavam na região de Recife e Olinda era formada por judeus ou protestantes, e os portugueses eram católicos. Os conflitos iniciaram-se em maio de 1645, após o regresso de Maurício Nassau à Holanda. A Batalha de Monte Taboques foi o principal enfrentamento ocorrido nesse início da insurreição. Os portugueses conseguiram infligir uma retumbante derrota aos holandeses, garantindo uma elevação moral para a continuidade dos conflitos. Em abril de 1648, ocorreu a primeira Batalha dos Guararapes, em que os holandeses sofreram uma dura derrota, abrindo o caminho para o ressurgimento do governo português a partir de 1654. Vamos agora ao registro do nosso segundo conflito. E iremos falar da famosa Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, foi um movimento de caráter separatista que ocorreu no então Capitania de Minas Gerais em 1789. O objetivo era proclamar uma república independente, criar uma universidade e abolir juros e dívidas junto à Fazenda Real. Inconfidentes eram em sua maioria grandes proprietários, mineradores, padres e letrados, como Cláudio Manuel da Costa, oriundo da família enriquecida na mineração, Tomás Antônio Gonzaga, escritor e poeta, Francisco de Paula Freire, tenente-coronel e comandante do Regimento dos Dragões, logo abaixo do governador, Joaquim José da Silva Xavier, chamado de Tiradentes. Era filho de um pequeno fazendeiro e ganhou a vida como militar, dentista, tropeiro e comerciante. Os Inconfidentes tinham uma série de propostas para a capitania de Minas Gerais, como romper com Portugal e adotar um regime republicano, criar indústrias, fundar uma universidade em Vila Rica, acabar com o monopólio comercial português, adotar o serviço militar obrigatório, instituir parlamentos locais que seriam subordinados a um parlamento regional. Os planos dos Inconfidentes foram frustrados, porque 3 participantes da conspiração procuraram o governador Visconde de Barbacena para delatar o movimento. Foram eles o coronel Joaquim Silvério dos Reis, o tenente-coronel Basílio Brito Malheiro do Lago e o mestre de campo militar Inácio Corrêa Pamplona. Tiradentes, que viajava para o Rio de Janeiro a fim de adquirir armas, foi preso naquela cidade
no dia 10 de maio de 1789. Após 3 anos sendo processados, todos os participantes foram perdoados ou condenados ao degredo. Somente Tiradentes foi condenado à morte e executado no dia 21 de abril de 1792 no campo de São Domingos, no Rio de Janeiro. Após o cumprimento da sentença, o corpo foi esquartejado e ficou exposto à execração. Contudo, a figura de Tiradentes seria recuperada e transformou num mártir da liberdade. Inclusive, dia 21 de abril, data da morte de Tiradentes, é feriado nacional, o Dia de Tiradentes, a fim de lembrar a Inconfidência Mineira. Vamos agora para o nosso terceiro conflito, e não menos famoso, a Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos foi uma revolução republicana ocorrida na região sul do Brasil entre 1835 e 1845. Ficou também conhecido como Revolução Farroupilha. A Guerra dos Farrapos foi um conflito regional, contrário ao governo imperial brasileiro e com caráter republicano. Ocorreu na província de São Pedro, do Rio Grande do Sul, entre 20 de setembro de 1835 a 1 de março de 1845. As principais causas da Guerra do Farrapo foram o descontentamento político com o governo imperial brasileiro, a busca por parte dos liberais por maior autonomia para as províncias, a revolta com os altos impostos cobrados no comércio de couro e chá, importantes produtos na economia do Rio Grande do Sul naquela época. Os farroupilhos era contrário à entrada da charque e couro de outros países com preços baratos, que dificultavam o comércio destes produtos por parte dos comerciantes sulistas. Em setembro de 1835, os revolucionários comandados por Bento Gonçalves tomaram a cidade de Porto Alegre, forçando a retirada das tropas imperiais da região. Logo em seguida, acontece a prisão do líder Bento Gonçalves. A liderança do movimento passa a ser de Antônio de Souza Neto. Em 1836, os farroupilhas conquistam várias vitórias diante das forças imperiais. E, em 11 de setembro de 1836, é proclamada pelos revoltosos a República Rio-Grandense. Mesmo na prisão, os farroupilhas declaram Bento Gonçalves presidente. No ano de 1837, após surgir da prisão, Bento Gonçalves assume de fato a presidência da recém-criada República Rio-Grandense. Em 24 de julho de 1839, os farroupilhas proclamam a República Juliana, na região do atual estado da Santa Catarina. Em 1842, o governo imperial nomeou o Duque de Caxias para comandar uma ação com o objetivo de finalizar o conflito separatista no sul do Brasil. Em 1845, após vários conflitos militares enfraquecidos, os farroupilhos aceitaram o acordo proposto por Duque de Caxias e a guerra dos farrapos terminou. A República Rio-Grandense foi reintegrada ao Império do Brasil. O saldo de morte foi cerca de 3.000 pessoas na Guerra dos Farrapos. Agora iremos para o quarto conflito, a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos foi uma série de conflitos armados envolvendo o exército brasileiro e sertanejos que seguiam o líder religioso Antônio Conselheiro, tendo ocorrido entre 1896 e 1897 no Arraial de Canudos, interior do estado da Bahia. Esses conflitos marcam fortemente o início do período republicano, tanto pelo grau de violência quanto pelos motivos que teriam justificado a destruição do arraial e a execução de aproximadamente 25.000 pessoas que ali viviam. O Arraial de Canudos era formado por moradores que fugiam da extrema miséria e que viviam no sertão nordestino. Em pouco tempo, o lugar reuniu 25.000 pessoas, constituindo, segundo os latifundiários, um foco de monarquistas que desejavam derrubar a recente república. No entanto, os sertanejos apenas se dirigiam ao local em busca de melhores condições de vida. Por volta de 1893, reuniu-se no Arraial de Canudos, às margens do rio Vaza Barris, na Bahia, um grupo de fiéis, seguidores de Antônio Conselheiro. Este era um beato, nascido no Ceará, que pregava a salvação da alma quem o seguisse. Depois de peregrinar pelos sertões de Pernambuco e Sergipe, Conselheiro andou pelo interior da Bahia e se instalou em Canudos. Neste lugar, ergueram a cidade santa de Belo Monte, que se transformou num refúgio para os miseráveis da região. Os rebanhos e as lavouras pertenciam a todos. Esse modelo socioeconômico atraía milhares de sertanejos. Em 1896, ano que começou a guerra, Belo Monte tinha mais de 5.000 famílias. A defesa do reduto era mantida por ex-jagunços, homens que trabalhavam como segurança para fazendeiros ou ex-cangaceiros,
pessoas que viviam em bandos do sertão e atacavam propriedades rurais. Para os sertanejos, o arraial era a terra prometida, porém, para os padres que perdiam fiéis e proprietários de terra que perdiam seus trabalhadores, era um reduto de fanáticos que deviam ser eliminados. Padres e coronéis pressionaram o governador da Bahia para destruir o arraial. Este enviou 2 expedições militares que foram vencidas pelos homens de conselheiros. As sucessivas derrotas militares explicavam o fato da grande maioria dos soldados desconhecerem a região da Caatinga, tão familiar ao povo de Canudos. Além disso, os homens do conselheiro lutavam pela sobrevivência e pela salvação da alma, acreditando que tratava-se de uma guerra santa. No Rio de Janeiro, acusava-se o presidente de fraqueza na repressão do movimento, considerado por muitos monarquista. Foi então organizada uma nova expedição, com mais de 5.000 homens sob o Arthur Oscar, com ordem de destruir Canudos. Após intenso bombardeio de canhão, a missão foi cumprida. Canudos foi totalmente destruído em 5 de outubro de 1897. E agora vamos para a nossa quinta e última guerra, que foi a Revolução Constitucionalista de 1932. A Revolução Constitucionalista de 32 foi uma revolta ocorrida no estado de São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas. As elites paulistas buscavam reconquistar o comando político que haviam perdido com a Revolução de 1930 e pediam a convocação de novas eleições e a promulgação de uma Constituição. A Revolução de 1930 depois o presidente Washington Luiz e impediu a posse do paulista Júlio Prestes, levando Getúlio Vargas ao poder. Embora tivesse perdido a sua hegemonia política, os paulistas apoiaram Vargas com a esperança que ele convocasse eleições para constituinte e para presidente. No entanto, tempos passavam e isso não acontecia. Desta maneira, uma forte oposição ao governo Vargas foi iniciada pelos fazendeiros paulistas. Assim, dia 23 de maio de 32, ocorreu um ato político em favor das eleições, no centro de São Paulo. A polícia reprimiu um grupo de manifestantes e causa a morte de 4 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. O fato revolta a sociedade paulista e as iniciais dos jovens, MMDC, torna-se um dos símbolos do movimento. Houve mais de 200.000 voluntários, sendo 60.000 combatentes. Por outro lado, enquanto o movimento ganhava apoio popular, 100.000 soldados do governo Vargas partiram para enfrentar os paulistas. Os paulistas esperavam o apoio de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. No entanto, ambos os estados não aderiram à causa. São Paulo planejava uma ofensiva rápida contra a capital e se viu cercado de tropas federais. Assim, apelaram à população para doarem ouro a fim de comprar armamentos e alimentar as tropas. No total, foram 87 dias de combate, de 9 de julho a 4 de outubro de 1932, sendo os últimos enfrentamentos ocorridos nos 2 dias depois da rendição paulista. Em 2 de outubro, na cidade de Cruzeiro, as tropas paulistas se rendem ao líder da ofensiva federal e no dia seguinte, 3 de outubro, assinam a rendição. Foi registrado um saldo oficial de 934 mortos, apesar que as estimativas não oficiais reportem até 2.200 falecidos. Apesar da derrota no campo de batalha, politicamente, o movimento atingiu seus objetivos. A luta pela Constituição foi fortalecida. Em 1933, as eleições foram realizadas colocando o civil Armando Salles como governador do estado de São Paulo. Em 1935, igualmente, em 1934, foi reunida a Assembleia Constituinte e faria a nova Carta Magna do país, promulgada no mesmo ano. Esta seria a mais curta das constituições que o Brasil já teve, pois foi suspensa com um golpe que instituiu o Estado Novo, em 1937. Até hoje, o dia 9 de julho é uma data comemorada por todo o estado de São Paulo e lembrada de diversos monumentos. O obelisco do Parque do Ibirapuera, por exemplo, é um monumento funerário do movimento e abriga os restos mortais daqueles que morreram na Revolução. Ali também estão os corpos de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Hoje, nós relacionamos aqui por ordem cronológica os 5 principais conflitos internos de nossa nação. Verdadeiras guerras civis. Todas elas com motivações particulares de seu tempo e região, que fala um pouco de nossa história. E se você gostou do seu vídeo, deixe seu comentário e seu like. E comente se faltou algum conflito na sua opinião. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E dessa forma, continuaremos a explorar o inexplorado.